Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de física. Vamos fazer uma explicação da lista de número 3, ok? Vamos para o exercício número 1. Um marsupial se move ao longo de um eixo. Qual o sinal da aceleração do animal se está se movendo no sentido positivo desse eixo com velocidade escalar crescente? Então, nós temos o eixo e nós temos as posições desse animal, né? Juntamente com as posições desse animal, nós vamos ter a velocidade inicial, velocidade final, tempo inicial e tempo final. Agora você pergunta assim, professor, de onde você tirou esses valores? Aqui são valores que eu simplesmente joguei para dar um sentido ao exercício, tá? Simplesmente para isso. São valores jogados, tá? Eles não estão no exercício, eu imaginei aqui na minha cabeça e coloquei eles aqui, simplesmente para a gente entender o que está acontecendo, tá? Perceba que a minha velocidade escalar ela está crescendo, ou seja, a velocidade inicial era 20 metros por segundo e a velocidade final foi 30 metros por segundo. Eu precisei colocar o pé no acelerador para aumentar a velocidade. O tempo inicial era 0 e depois um tempo final foi 10 segundos, ou seja, o tempo está aumentando. Com isso, nós podemos jogar na formulinha. Velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Isso eu vou ter, então, 30, que é a minha velocidade final, menos 20, que é a velocidade inicial. 10, que é meu tempo final, menos 0, que é meu tempo inicial. Fazendo a conta, eu vou ter 10 dividido por 10. Isso dá mais 1 metro por segundo ao quadrado. Quando o meu sentido for positivo e a minha velocidade for crescente, eu vou ter um sentido, ou melhor, minha aceleração, né? O sinal da aceleração, eu vou ter um sinal positivo. E o meu movimento é acelerado. Agora, como guardar isso daqui, tá, pessoal? Preste bastante atenção. Velocidade escalar crescente sempre é acelerado, ok? Não importa se você está no sentido positivo ou se está no sentido negativo. Sempre é acelerado. Agora, note o seguinte. O sentido positivo com velocidade escalar crescente, né? Como se fosse o sentido é positivo e a velocidade crescente, então mais sempre vai dar mais, ok? Então, se você tem velocidades crescentes, ou melhor, velocidades que está aumentando e o seu sentido é positivo, você vai ter um sinal positivo. B, no sentido positivo com velocidade decrescente. Então, nós temos aqui ó, a posição inicial, com minha velocidade inicial, e eu vou ter então minha posição final, com tempo final, e minha velocidade final. Neste caso, minha velocidade é decrescente, ou seja, eu estava a posição inicial com 30 metros por segundo, minha velocidade inicial era 30 metros por segundo, e eu estava na posição final com velocidade de 20 metros por segundo. Jogando na fórmula, nós vamos ter então velocidade final 20 metros por segundo e velocidade inicial 30 metros por segundo. Isso vai dar 20 menos 30, vai ser menos 10, ok? Menos 10 dividido por 10, que é o tempo, eu vou ter menos 1 metro por segundo ao quadrado. Olha só que interessante. A minha velocidade aqui é decrescente, logo o meu movimento é retardado. Sentido positivo com velocidade decrescente, ou melhor, sinal negativo. Beleza? Então, positivo com decrescência, negativo, sinal. Agora vamos falar no sentido negativo com velocidade escalar crescente. A velocidade sendo escalar crescente, observe, eu vou ter então a minha aceleração como sendo acelerada, ok? Mas qual vai ser o sinal da aceleração? Logo, nós temos o sentido negativo com velocidade escalar crescente. Então vamos ver aqui, ó. Nosso eixo ele está indo para trás, ó. Então positivo, o zero está aqui e o sentido negativo para cá, beleza? Então nós temos duas posições. Vamos definir aqui duas posições quaisquer. Essas duas posições eu defini aqui, ó, posição inicial aqui e posição final aqui. Tempo inicial aqui, 0, e tempo final de 10 segundos aqui. Velocidade inicial é igual a menos 20 metros por segundo. E eu tenho a velocidade final igual a menos 30 metros por segundo. Ó, muita atenção aqui. Nós temos uma velocidade negativa.
Logo, velocidade negativa define qual lado que você está caminhando. Se você está com uma velocidade positiva, você está indo no sentido positivo do eixo. Se você está com uma velocidade negativa, você está indo no sentido negativo do eixo. Por isso, as velocidades são negativas. Mas a velocidade menos 30 metros por segundo é maior que a velocidade 20 metros por segundo negativa. Ok? Então, menos 30 metros por segundo, na velocidade, ela é maior do que a velocidade menos 20 metros por segundo. Porém, numericamente, você vai saber, né, que menos 30 é menor do que menos 20. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar na formulinha. Velocidade final, a velocidade final, ela é quanto? Menos 30 metros por segundo. Menos a velocidade inicial, menos 20. Tome muito cuidado com os sinais, porque aqui você tem menos da fórmula e menos do movimento. Tá? Então, menos com menos dá mais. Menos 30 mais 20, você tem menos 10. E logo, o seu sinal ele é negativo. Beleza? E a sua aceleração aqui é 1 metro por segundo. 10 dividido por 10, 1 metro por segundo. Então, você vai ter, por causa da velocidade escalar crescente, um movimento acelerado. Porém, por causa do sentido negativo, junto com a velocidade escalar crescente, você tem uma aceleração negativa. Talvez esse daqui seja o caso que você vai precisar os casos que você vai precisar decorar. Se sentido positivo, acelerado, é positivo e retardado é negativo, no sentido negativo é o inverso. O acelerado, o seu sinal é negativo, e logo, quando você tiver sentido negativo com velocidade escalar decrescente, ele será positivo. Beleza? Vamos ver um caso desse? Olha só. D no sentido negativo com velocidade escalar decrescente. Velocidade escalar decrescente já te define o quê? Um movimento retardado. Tá? Então nós temos aqui, olha só, nosso eixo, as nossas posições e tempo. Beleza? Olha só, posição final, posição inicial. Tempo inicial 0 segundos, tempo final 10 segundos. E agora a minha velocidade é de 30 metros por segundo e ela vai para 20 metros por segundo. Ou seja, ela diminuiu. Tá? A minha velocidade diminuiu. Numericamente não, mas a minha velocidade sim. Porque eu estava, né, andando numa certa velocidade e eu apertei o freio. E ele foi para menos 20. Tá? Lembrando que o menos está definindo o sentido que você vai no eixo. Tá ok? A aceleração, então, qual que é a aceleração aqui? Eu tenho menos 20, que é a velocidade final, menos 30, que é a velocidade inicial. Lembrando que esse menos aqui é da formulinha, e esse menos aqui é do movimento que ele é no sentido contrário. Tá? Então, eu tenho menos 20, menos com menos dá mais, 30. Menos 20 mais 30, 10. 10 dividido por 10, 1 metro por segundo ao quadrado. Beleza? E esse sinal aqui ele é positivo. Tá? E como eu havia dito, que a velocidade escalar, ela sendo decrescente, já define um movimento retardado. Maravilha! Esse é o exercício número 1. Vamos agora para o exercício número 2. Em certo instante de tempo, uma partícula tinha uma velocidade de 9 metros por segundo, no sentido positivo. Depois de 3 segundos, a velocidade era de 15 metros por segundo no sentido oposto. Qual foi a aceleração média da partícula durante este intervalo de 3 segundos? Olha só, num certo instante de tempo, a velocidade ela é positiva, porque ela está indo no sentido positivo. Tá? Então é 9 metros por segundo. Depois de 3 segundos, a velocidade era de 15 metros por segundo, mas no sentido oposto. Logo, a velocidade final ela fica com sinal negativo. Ele também me disse que o tempo que passou de uma velocidade para a inversão dessa velocidade foi de 3 segundos. Logo, eu tenho então aqui, ó, velocidade final menos velocidade inicial. A velocidade final ela é menos 15. A velocidade inicial é menos 9. Δt é 3, eu vou fazer menos 15 menos 9 dividido por 3. Isso vai dar menos 24 dividido por 3, que é igual a menos 8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Tem um exercício muito parecido aí para vocês. Preste atenção.
os valores não são iguais, beleza? Então, esses valores vocês precisam perceber o que está acontecendo aí. Tranquilo? O exercício número 3 diz o seguinte: o móvel partindo do repouso com uma aceleração constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado se desloca durante 5 minutos. Ao final deste tempo, qual é a velocidade por ele adquirida? Nós temos algumas características que o exercício nos diz, né? Partindo do repouso, essa expressão partindo do repouso, o repouso define velocidade igual a zero, tá? E quando ele fala partindo, é velocidade inicial igual a zero, tá? Com uma aceleração constante igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Isso daqui já está na cara, né? A aceleração aqui, ó. Desloca durante 5 minutos. 5 minutos é o delta tempo, ou melhor, delta t, que é o tempo. 5 minutos, nós sabemos que cada minuto tem 60 segundos. Então, eu posso substituir 5 minutos por 60 segundos. 5 vezes 60 dá 300 segundos. Não esqueçam de substituir, tá? Fazer a transformação das unidades. Porque se você tem uma unidade diferente das outras, exemplo, aqui eu tenho segundo e aqui eu tenho minuto, isso vai dar problema na resolução do exercício, tá? Como ele quer a velocidade final desse percurso, eu posso utilizar a formulinha da aceleração, que é aceleração igual a velocidade final menos velocidade inicial dividido pelo ΔT. Ora, a aceleração é 1. A velocidade final, eu não sei. Menos velocidade inicial, que é 0, e dividido pelo ΔT, que é 300 segundos. Eu tenho divisão de ΔT, que é 300 segundos, eu posso passar ele multiplicando. Eu não preciso considerar o zero, né? Então vai ficar velocidade igual a 300 vezes 1. Velocidade, então, é igual a 300 metros por segundo. Uma outra forma de se fazer é pela função horária da velocidade, por essa formulinha aqui, ó, onde eu tenho velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. É só substituir os valores. Como ele quer a velocidade adquirida, eu faço velocidade igual a 0 mais 1 vezes 300. 1 é da aceleração e 300 é do tempo, tá? Substituindo. 1 vezes 300 dá 300 mesmo. Logo, a velocidade final é 300 metros por segundo. Tranquilo? Exercício número 4. Um veículo elétrico parte do repouso e acelera em linha reta a uma taxa de 2 metros por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Em seguida, o veículo desacelera a uma taxa constante de 1 metro por segundo ao quadrado até parar. Quanto tempo transcorre entre a partida e a parada? Então, perceba aqui que tem duas características de movimento. Um, ele acelera e o outro, ele desacelera. Ou seja, um movimento é acelerado e o outro é retardado. Então, você tem dois trechos de movimento. Então, vamos trabalhar primeiro com um trecho e depois a gente trabalha com um outro trecho, beleza? Então, olha só. No primeiro trecho, o veículo elétrico ele parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é 0, tranquilo? E acelera em linha reta a uma taxa de 2 metros por segundo, ou seja, a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado, até atingir a velocidade de 20 metros por segundo. Então, nós temos os dados aqui. O que ele quer nesse exercício é o tempo. Então, vamos descobrir o tempo só que do primeiro trecho, simplesmente. A aceleração é igual à velocidade final menos velocidade inicial dividido por ΔT. É só substituir os valores. A aceleração é 2, velocidade final é 20 e a velocidade inicial é 0. Aqui você vai desconsiderar o zero, né? Vai ser 20 mesmo. Você pode passar, como o ΔT está dividindo, você pode passar ele multiplicando, e ele vai estar multiplicando 2, o 2 pode passar dividindo. 20 dividido por 2, eu vou ter ΔT igual a 10 segundos. Beleza? Vamos para o segundo trecho. O segundo trecho eu tenho um veículo elétrico, né? Só que ele está a 20 metros por segundo e ele começa a desacelerar a uma taxa constante de 1 metro por segundo até parar. Ora, se ele para, a velocidade final dele é 0. A velocidade inicial é 20. Por que eu sei que a velocidade é 20? Porque ele acabou no primeiro trecho com velocidade igual a 20. Então, ele deve começar nesse segundo trecho com a mesma velocidade. Ok? Então, a velocidade inicial dele é 20, igual ao final do primeiro trecho. Tá?
E ele fala que ele desacelera. Se ele desacelera e ele está indo no sentido positivo do eixo, o sinal aqui ele é negativo. Lembra? É a questãozinha número 1, a letra B. Se você tiver dúvidas aqui, ó, volta lá nos slides e verifica por que o sinal eu defini como sendo negativo. Porque eu estou indo no sentido positivo do eixo e nesse sentido positivo ele está desacelerando. Logo, eu tenho positivo com negativo, ou seja, o meu sentido ele é positivo, mas eu estou desacelerando. Então, vamos definir como sendo negativo. Positivo com negativo, eu tenho negativo, né, nas regrinhas dos sinais. É uma brincadeirinha isso, né? Mas funciona para lembrar. Tranquilo? Então, aqui, ó, a aceleração sendo negativa, eu vou colocar aqui, ó, menos 1. Velocidade inicial é menos 20. Final, 0. Aqui eu vou desconsiderar o 0, vai ficar só menos 20. Aqui está dividindo, passa o ΔT lá multiplicando, ele vai multiplicar o menos 1 passa dividindo. Vou ter então menos 20 dividido por menos 1, o ΔT é 20 segundos. Se no primeiro trecho eu tinha 10 segundos, no segundo trecho eu tenho 20 segundos, logo o tempo total é a soma disso. 10 segundos mais 20 segundos, que dá 30 segundos. Então, quanto tempo transcorre desde que ele né, dentre a partida e a parada, onde ele sai e onde ele para, é de 30 segundos. Tranquilo? A letra B diz assim, ó, qual a distância percorrida pelo veículo desde a partida até a parada. Aqui também determina 2 trechos. O primeiro trecho, vamos lembrar que ele sai do repouso, né? Ele parte do repouso e vai a 20 metros por segundo. Tá? Vamos fazer isso em partes. Tá? Então vamos primeiro fazer o primeiro trecho. O primeiro trecho, né, eu vou definir que a posição dele inicial seja 0. Tá? Porque daí a gente já sabendo a posição final, nós temos a variação ou a distância percorrida, tá bom? A distância percorrida a gente pode saber simplesmente pela posição final. Então a posição inicial vamos definir que seja 0. O exercício já nos diz que o veículo elétrico parte do repouso, ou seja, a velocidade inicial é igual a 0. No exercício anterior, nós definimos que esse tempo, né, do primeiro trecho é de 10 segundos. E o exercício também já nos diz que a aceleração dele é de 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, nós vamos poder utilizar a formulinha do sorvetão. O sorvetão é posição final é igual a posição inicial mais velocidade inicial multiplicada pelo tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Só substituir os valores. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. ΔT, 10. Aceleração, 2. Tempo, de novo, ΔT, 10. Isso daqui tem que estar elevado ao quadrado e tem que estar tudo dividido por 2. Aqui fica 0 mesmo. 0 vezes 10 dá 0. 2 dividido por 2 corta. Fica 10 elevado ao quadrado. Então, a sua posição final é 100 metros. Tá? Isso para o primeiro trecho. No segundo trecho, ele vai dizer o seguinte, né? Em seguida, o veículo desacelera uma taxa constante de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, no segundo trecho, nós temos os seguintes valores, né? Posição inicial, 100 metros. Velocidade inicial, 20 metros por segundo. ΔT, 20 segundos. E aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. A posição inicial, pessoal, nós definimos a partir de onde paramos no exercício anterior, tá? No primeiro trecho. A velocidade inicial aqui também é definida a partir de onde paramos no exercício anterior, que é 20 metros por segundo, olha só. E ΔT, nós definimos no exercício A que ele era 20 segundos, ok? A aceleração é menos 1 metros por segundo ao quadrado. É porque aqui no exercício define isso, ó, veículo desacelera. Ele estava no sentido positivo e diminuiu sua velocidade. Então, o seu sinal ele é negativo. Substituindo isso daqui na formulinha do sorvetão, nós temos posição inicial é 100, velocidade inicial é 20, tempo 20 também, aceleração menos 1 e tempo 20. Beleza? Então temos aqui ó, 100 mais 20 vezes 20 mais menos 1 vezes 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado é 20 vezes 20, logo é 400. 400 dividido por 2 dá 200.
Menos 1 vezes 200 é menos 1, é menos 200. 20 vezes 20 é 400. 100 mais 400, eu tenho 500. Menos 200 dá 300. Beleza? Essa aqui, então, é a minha posição final. Eu resolvi o meu sorvetão, eu tenho a posição final. Já do segundo trecho, logo este valor é a minha posição final em todo o percurso. Beleza? Então, nós descobrimos qual a distância percorrida pelo veículo desde que ele sai, né, da partida até a parada. Isso daqui deu 300 metros. Beleza? Agora vamos para o exercício número 5. Diz assim, ó, em uma estrada seca, um carro com pneus novos é capaz de frear com uma desaceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. A. Quanto tempo este carro inicialmente se movendo, olha, 10 metros por segundo, leva para parar? Lembrando que parar, a velocidade é 0, tá bom? Então, olha só, a velocidade inicial dele era 10 e ele diminuiu sua velocidade para 0. Por isso ele desacelerou. Se o sentido dele era positivo, né, e ele desacelera de 10 para 0, logo o seu sinal de aceleração vai ter que ser negativo. Ora, eu tenho uma desaceleração de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo esses valores, né, eu posso substituir na formulinha da aceleração, que é aceleração é menos 5, velocidade final é 0, velocidade inicial é menos 10 dividido por ΔT. Posso passar ΔT, né, como estava dividindo, multiplicando, e agora os menos 5 vai passar dividindo. Ok? Vai ficar menos 10 dividido por menos 5. Então, o ΔT, neste caso, é de 2 segundos. Então, o carro que estava a 10 metros por segundo, ele desacelera com 5 metros por segundo ao quadrado, e ele para exatamente a 2, depois de 2 segundos. Beleza? Vamos para a B agora. A B diz assim, ó, que distância o carro percorre nesse tempo? Então, vamos analisar os dados ainda. Ó. Eu tenho que a aceleração dele, a desaceleração dele é de menos 5 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, nós definimos, né, no exercício anterior, que era 10 metros por segundo. Também achamos o valor de tempo para essa frenagem de 2 segundos. Ok? E vamos definir que a posição inicial seja em 0 metros, para que a gente possa encontrar essa variação a partir da posição final. Então, nós vamos utilizar o sorvetão. O sorvetão é definido assim, né? Posição inicial mais velocidade inicial multiplicado pelo tempo, mais aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. 10 vezes 2, eu tenho 20. 2 vezes 2, ou 2 ao quadrado, eu vou ter 4. 4 dividido por 2 dá 2. Menos 5 vezes 2 dá 10, negativo. 20 positivo menos 10, eu tenho posição, então, final de 10 metros. Ou seja, o carro ele para a uma distância de 10 metros. Beleza? Tranquilo esse aqui também, né? Agora o exercício número 6. O movimento de um objeto pode ser descrito pelo gráfico da velocidade versus o tempo, apresentado na figura abaixo. Aqui nós temos então o gráfico, olha só, velocidade pelo tempo. No ponto 5, então no tempo 5 segundos, a minha velocidade é de 10 metros por segundo. No tempo 10, a minha velocidade é 20 metros por segundo. Também eu posso definir que no tempo 0, a minha velocidade é 0, ok? Lembrando uma coisa também, aqui nós estamos trabalhando com movimento uniformemente variado, por isso a velocidade ela tem esta característica aqui. Se estivéssemos, não estamos, trabalhando com movimento uniforme, a velocidade seria constante. Mas não estamos trabalhando com movimento uniforme, é um movimento uniformemente variado. Então, olhar o gráfico e identificar essas questões é muito importante, tá? Agora, o exercício também continua. Podemos afirmar que a aceleração do objeto é 2 metros por segundo ao quadrado e a distância percorrida em 5 segundos é 10 metros. B. A aceleração do objeto é 4 metros por segundo ao quadrado e a distância percorrida em 5 segundos é 20 metros. Pessoal, perceba o seguinte, todos eles
pedem a aceleração do objeto e a sua distância em 5 segundos. Todos eles, aceleração do objeto e distância em 5 segundos. Não precisa, para você não perder tempo, isso aqui é um macete, tá? Para não perder tempo, se você percebeu que o exercício ele apresenta valores específicos, né? No caso aqui nós temos a aceleração pela distância percorrida em 5 segundos, vamos fazer primeiro as respostas da aceleração, vamos encontrar a aceleração e a distância percorrida em 5 segundos e depois nós voltamos para analisar se o nosso resultado ele bate com as questões. Ok? Vamos lá então. Ó. Como ele pede em 5 segundos, né, da variação de 0 até 5 segundos, então nós fazemos o tempo inicial sendo 0 e o tempo final sendo 5 segundos. Logo, consequentemente, a velocidade inicial vai ser 0 e a velocidade final vai ser 10, ok? Porque é onde eles se encaixam aqui, tá bom? Então é só substituir para achar a aceleração. A velocidade final, 10. Velocidade inicial, 0. Tempo final, 5. E tempo inicial, 0. Logo, nós temos 10 menos 0 e 5 menos 0. A aceleração aqui vai ficar igual a 10 dividido por 5, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Quais são as questões que podem estar certas? Pode ser a A, a C, a D e a E. A única que não pode estar certa já aqui, já podemos desclassificá-la, é a letra B, ok? Agora vamos para a posição. Olha só, posição define o seguinte, posição inicial mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Isso aqui é a formulinha do sorvetão. Então, aqui nós temos, então, posição final é igual a 0, vamos definir como sendo 0, a posição inicial. A velocidade inicial é 0. O tempo final, ou a variação de tempo, né, é 5 segundos aqui. A sua aceleração é 2 metros por segundo. Tempo, de novo, 5 ao quadrado dividido por 2. Logo, nós temos, então, aqui 0 vezes 5 dá 0. Aqui nós temos 5 vezes 5 dá 25. Temos 2, divide com 2, corta, corta, você vai ter só 25. Então, a posição final é igual a 25. Então, você voltando aqui, ó, qual que é a distância percorrida em 5 segundos? Nós temos 10, 20, 25, 10 e 20. Perceba aqui. Desses valores, o único que bate é a letra C. Então, a resposta aí é C. Beleza, pessoal? Então, nós fechamos mais uma lista, a lista de número 3 aí. E espero que vocês tenham entendido os exercícios com esta pequena explanação, tá bom? Fica com Deus, grande abraço e bons estudos.